Seja bem-vinda a mais um episódio Saúde Íntima com a doutora Rose. Eu sou especialista em saúde da mulher e hoje nós vamos falar de um tema muito especial e que muita gente não conhece, nunca ouviu falar: lipedema. Você conhece quem tem? E hoje a convidada especial que vai falar sobre lipedema é a fisioterapeuta Fabiana. Ela estará aqui com a gente, passando toda a expertise dela a respeito do pré-operatório, pós-operatório e me ajudando aqui a explicar e ensinar mais vocês a respeito dessa doença que é crônica. Muito obrigada ao Ateliê Interface por toda a estrutura montada, iluminação, som. Se você deseja gravar seu podcast ou um curso, aqui é o seu lugar, porque aqui você encontra conforto, qualidade e tudo o que você precisa para ter a melhor entrega de material. O ateliê, ele traz para a gente toda a estrutura desde o início ao fim das gravações. Então pode contratar, que é de confiança. Bem-vinda, Fabiana! É um prazer estar aqui com você hoje para falar de um tema tão importante, né? Meu nome é Fabiana Magalhães, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento do linfedema, do lipedema, e eu já trato mulheres portadoras, né, de lipedema há algum tempo, tanto no tratamento conservador quanto no tratamento pós-cirúrgico da lipoaspiração de lipedema. Excelente, tá aí a rede social da Fabiana, já aproveitem, sigam ela no Instagram, porque ela tem um trabalho fantástico. Fabiana, vamos explicar para o público o que é o lipedema? Claro. O lipedema é um acúmulo anormal de gorduras que afeta principalmente as mulheres e acomete os membros inferiores, então quadris, coxas, pernas e em algumas mulheres acomete também os braços. Ela gera um processo inflamatório crônico, então essa mulher ela passa realmente por um processo, né, que envolve uma síndrome, é uma síndrome. Então, é um conjunto de sintomas que envolvem dor, que envolve uma desproporção corporal e que causa, além do comprometimento físico, né, Rose, que a Rose vai até falar um pouquinho melhor pra gente, ela causa também muito comprometimento emocional, né? Muito. A mulher que tem o lipedema, né, ou linfedema, ela sofre com inchaço, dor ao palpar, ou às vezes até sem apalpar. A mulher sente dores nas pernas, às vezes somente na panturrilha, às vezes somente nas coxas, e às vezes não é da atividade física que ela fez. Ela vai para academia, e mesmo indo ou não indo na academia, ela sente essas dores. Então, se você, né, tem dores nas pernas e não sabe o porquê a sua perna está doendo com frequência, precisa investigar se pode ser um lipedema. E além desse sintoma, nós percebemos também que algumas mulheres têm roxos nas pernas, algumas marcas. Não bateu em lugar nenhum, não esbarrou em lugar nenhum, e aparece esses hematomas, né? Ou no braço também, porque o lipedema também acomete os braços, segundo a doutora Fabiana falou. E isso faz com que o nosso sistema, né, circulatório, vá inchando, né? O sistema circulatório da mulher que tem lipedema vai ficando inchado, inchado, e essa mulher vai sentindo um desconforto também, como se fosse uma perna pesada. Na verdade, o que acontece é que há um acúmulo de gordura. Com o acúmulo de gordura, ele acaba causando uma sobrecarga e uma lentificação realmente desse sistema linfático. Então, essa mulher ela vai ter edema, né, inchaço nas pernas, ela vai ter sensação de peso e cansaço, e ela vai ter os roxinhos realmente, né, que são espontâneos. Se você pergunta, nossa, hoje você tá com esse roxo, onde você bateu? Quase sempre ela vai falar, não me recordo. E a gente percebe no dia a dia que está muito relacionado ao quadro inflamatório. Quando ela está mais inflamada, quando ela está num período pré-menstrual, ela está mais propensa a ter essas equimoses, esses roxinhos com mais frequência, né? Às vezes foi um deslize alimentar que ela teve. Então, realmente, isso fica mais presente em momentos que o processo inflamatório está mais agudizado ali, realmente, né? Agora, o que eu gosto de chamar a atenção realmente, né, o que mais marca essa mulher, essa portadora do lipedema, é a desproporção. Digamos que a gente estivesse aqui sentadas, né? E você olhasse para mim, por exemplo. Você olharia e veria uma mulher magra.
Uhum. Mas digamos que eu seja portadora de lipedema, e na hora que eu me levante, quando você olhar meus quadris, minhas coxas, minhas pernas, você vai ver que existe uma desproporção. É como se o corpo, a parte de cima do corpo, não combinasse com a parte de baixo. Acho que esse é o principal sintoma realmente da portadora do lipedema. É como se fossem 2 corpos diferentes, porque existe muita desproporção, realmente, Eu né. percebo que a mulher que tem o lipedema, principalmente na panturrilha, ela tem dificuldade de unir as pernas, né, de unir esses pés. A gente fala assim: "Junta as pernas", na hora que nós vamos fazer as medidas das pacientes, a minha secretária Helena, ela já está até bem treinada nisso, que ela me ajuda com a avaliação física. Aí ela fala: "Ai, doutora Rose, será que é? Será que não é? Dá uma olhadinha, confere melhor, porque essa paciente não consegue unir os pés, porque ou às vezes a coxa impede, ou a panturrilha impede esse fechamento completo, né, fica uma perna mais abertinha mesmo. Aqui a gente tá com alguns exemplos seus, né. Nesse Explica caso, a pra gente tem gente. graus mais baixos da doença. A gente tem aqui um grau 1, né, não especifica isso aí que você está mostrando, que seria num grau maior realmente. Mas, quando o grau vai aumentando e há mais acúmulo de gordura realmente, fica difícil dessa mulher realmente, até deambular. Hum. Porque vai chegar num ponto que essas partes aqui, ó, elas ficam tão acumuladas e tão cheias de gordura nessa desproporção que forma-se uma gordura muito expressiva em torno dos joelhos e nessa logo abaixo do joelho também. Então acaba que esse joelho ele vai se afastando, porque aquele acúmulo de gordura anormal ali evita realmente que ela consiga, fazer essa aproximação das coxas. Então a gente tem a áreas de maior acúmulo, né, que a gente chama de fat pads. Então a gente tem isso bem aqui nesse interno de coxa, ao redor do joelho, e algumas mulheres chegam até ter um garrote aqui realmente, né, quando a região de pernas é mais acometida também. Então a gente vê bem marcadinho aqui. E uma coisa interessante de falar, os pés são preservados. Então a gente não tem edema de pé, né, que Uhum. o que acontece, por exemplo, no caso do linfedema. Então o lipedema tem tanto os pés preservados e as mãos preservadas, no caso das portadoras de lipedema de membros superiores também. Então, as En extremidades são preservadas. então, gente, só para vocês entenderem, o lipedema, ele tem grau 1, 2, 3, para no 3, né? Vai Vai no até no 4? 4. Vai até o Isso. grau 4. E dentro desses graus tem os tipos de lipedema também, que aí a gente tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Exatamente. Então, quando a gente fala dos tipos de lipedema, ele está falando sobre as regiões acometidas. Neste caso aqui, a gente tem tipo 1 culote, tipo 2 culote, e coxa, tipo 3 culote, coxa e panturrilha. Tem o tipo, 5, que ele vai acometer só a panturrilha, e tipo 4, que acomete os braços. E Uhum. quando a gente está falando de graus, a gente está falando do avançar da doença. Então, o grau 1 é um grau mais inicial. Quando ele já não está tão inicial, ele vai evoluindo para o 2, para o 3 e para o 4. Quando a gente chega no grau 4, que é o mais avançado, geralmente a gente tem, inclusive, o que a gente chama de lipolinfedema. Uhum. Por quê? A gente tem acúmulo de gordura e já há um comprometimento do sistema linfático. Sim. E aí já vamos aproveitar para explicar a diferença do lipedema e do linfedema, porque isso também confunde as pessoas. Então, só resumindo de novo, em relação a grau e tipo, grau é uma coisa, tipo é outra coisa. Por isso que vocês precisam contar com uma especialista que entenda do assunto, que saiba do que está falando, para que você saiba qual o seu grau e qual o seu tipo, que são coisas diferentes. Exatamente. E agora ainda tem a diferença do lipedema e do linfedema. Pode explicar pra gente, Bom, o doutora? lipedema, como eu já disse anteriormente, ele está relacionado ao acúmulo de gordura. É um acúmulo anormal de gordura. Essas células de gordura, por algum fator que pode ser hormonal, genético, estresse, alimentar, sedentarismo, essas células de gordura vão começar a acumular de forma anormal gordura nesse tecido, certo? Já o linfedema, e aí tem um detalhe nisso aí. A portadora do lipedema, geralmente, ela tem, o comprometimento igual nos 2 membros. Então você vai olhar que essas 2 pernas, elas estão similares, não Uhum, tá uma muito diferente da outra, certo? uhum. Quando a gente fala em linfedema,
a gente fala em uma anormalidade do sistema linfático. O que é o sistema linfático? É o sistema que a gente tem em todo o nosso corpo, que ele é responsável por tirar o excesso de fluidos e líquidos do nosso, recolhendo esse excesso de líquido dos tecidos e jogar novamente para a circulação. Sim. Quando ele não está efetivo, a gente tem edema, inchaço. Então, há um acúmulo de líquido na área afetada, certo? No caso do linfedema, normalmente ele não ocorre nos dois membros. Ele é unilateral. Pode acontecer casos de ser bilateral? Pode, mas não é usual. E normalmente, mesmo que acometa os dois membros, não vai ser idêntico, não é simétrico. A mesma quantidade de comprometimento que tem num membro vai ter no outro. Pode ser diferente, pode ser que um membro seja mais comprometido que o outro. Pode ser que um membro tenha um comprometimento maior na face mais distal, nos pés, e que chegue até coxa, e que no outro tenha só um comprometimento mais distal, só os pés. Então, não é simétrico. Então, a gente está falando de acúmulo de gordura, no outro a gente está falando de acúmulo de líquido. Então, são patologias diferentes. Com o avançar dos graus do lipedema, digamos, o grau mais avançado, ele normalmente causa tanta obstrução e tantas alterações naquele tecido que a gente chega a ter um linfedema associado. Sim. Então, aí sim a gente vai ter as duas coisas, mas é secundário. É devido à progressão da doença, né? Então, normalmente a gente tem acúmulo de gordura, lipedema, acúmulo de líquido, linfedema. Essa é a principal diferença entre as duas patologias. Então, nós podemos ter pacientes que têm só lipedema e pacientes que têm só linfedema. E podemos ter pacientes que têm os dois, lipedema e linfedema junto, que é um grau mais avançado, conforme a doutora Fabiana explicou para a gente. E é muito importante você começar a observar também, a paciente de lipedema, ela tem dificuldade, por exemplo, de encontrar uma bota que sirva, né? Eu falo que a bota é uma das perguntas-chave. Eu geralmente, quando eu suspeito que a paciente tem um lipedema um grau 1, que o grau 1 ele é mais difícil de detectar, de observar, você fica naquela dúvida, né? Será que é? Será que não é? E aí eu pergunto para a paciente: você sempre teve dificuldade de comprar bota ou é tranquilo? Na hora que você puxa, né, o zíper da bota, ela fecha até o final? E aí, na hora que a paciente responde: eu não consigo calçar bota, eu tenho muita dificuldade. Isso é desde eu pequena, desde eu criança, eu tenho essa dificuldade. Aí eu falo: acabou de ter mais uma pontuação aí de positivo para lipedema. Então, são observações clínicas que a gente faz, né? Porque o diagnóstico ele vem através do angiologista, né? Depois eu geralmente encaminho um paciente para o angiologista dar o laudo para ela se é o lipedema ou não. Mas o clínico a gente já consegue, assim, saber bastante. Na verdade, o diagnóstico do lipedema ele é clínico, né? Então, pela história, quando ela fala que outras mulheres na família também têm as mesmas características, e pode ser feito por qualquer profissional que conheça sobre a doença, né? Mas, em alguns casos, a gente direciona, sim, por exemplo, para o angiologista, quando a gente acha que possa ter alguma outra doença associada, com um linfedema ou uma insuficiência venosa. Então, Sim. nestes casos, o diagnóstico diferencial, né, ele é feito pelo angiologista. A gente que é nutricionista, nós não podemos diagnosticar, e aí nós temos que fazer esse encaminhamento. Aí ela volta com o laudo para a gente conseguir continuar tratando, porque eu já começo o tratamento antes. E depois eu vou direcionando ela para fisioterapeuta, eu vou direcionando ela para fazer as drenagens linfáticas, para fazer atividade física com o educador físico, que é especialista também, porque é diferente, né? A atividade física precisa ser diferenciada, precisa ser mais direcionada para essa paciente. E eu gostaria de saber também se você percebe que o lipedema é muito confundido com a celulite. Se algumas pacientes viram e falam: "Ah, mas isso não é celulite, isso não é só gordura localizada, né?" Por que as pessoas confundem? Na verdade, isso é comum mesmo de acontecer, porque visualmente elas têm uma semelhança. Então, às vezes, você olha e a paciente de lipedema, ela tem muito aspecto celulítico, né? Mas não quer dizer que a mulher que tenha
celulite tem lipedema e nem que tem lipedema é só, né, não tem a celulite. Mas são duas questões diferentes, são duas patologias diferentes. Quando a gente fala em celulite, vai ter uma alteração desse tecido cutâneo, uma alteração desse tecido conjuntivo dessa mulher, mas ele não está associado a outros sintomas. Normalmente, você vai avaliar e você vai perguntar de outras, sente dor, sente desconforto, sente peso, ela vai falar que não. Você vai perguntar se você faz uma dieta mais direcionada, né, mais intensa, melhora o aspecto? Sim. Você faz atividade, melhora? Sim. Já a mulher com lipedema, não. O lipedema é uma síndrome que tem um aspecto celulítico também, né? É um tecido nodular. Então, essas nodulações, elas dão a impressão de um aspecto em casca de laranja muito semelhante à celulite apenas, mas não é. A gente sabe que essa mulher, quando você avaliar, você vai ver outros sinais e sintomas. Você vai ver que há uma desproporção corporal, você vai ver que ela apresenta roxos, fragilidade capilar, ela vai ter um relato de dor ao toque, né? Sensibilidade, sensação de peso, desconforto nas pernas. Então, você vê que é realmente associado a outros sintomas. Então, não é só o aspecto celulítico. Então, assim, acontece muito das mulheres no grau 1 chegarem, às vezes, reclamando da celulite e nem tanto um quadro clínico tão presente. Esse grau 1 é o mais difícil da gente realmente diagnosticar, porque às vezes ela já está bem no tratamento conservador mesmo, sem saber, ela já se alimenta bem, ela já faz atividade bem, mas ela tem um relato da celulite. Então você tem que avaliar mais a história familiar, colher mais informações dela para que você possa diagnosticar, mas são distintas, né? Assim como também a obesidade. É muito comumente confundido, né? A mulher é portadora de lipedema, principalmente quando ela tem associado ao lipedema um sobrepeso. Sim. É mais ainda confundido, porque vai olhar e vai falar assim, você tá com sobrepeso. Não, mas eu não é sobrepeso, eu sinto dor, eu sinto desconforto. E às vezes os profissionais, eles têm dificuldade em ainda ter esse olhar apurado e saber fazer o correto diagnóstico. Sim. Mas o que a gente sabe a mulher obesa é diferente da mulher portadora do lipedema. Grau 2 e 3, a gente bate o olho e já vê a diferença, né? Você fala, não, é lipedema. Grau 2 e 3 dá para ver tranquilo. O grau 1, que é um pouco mais assim minucioso, porque nem todo mundo que é grau 1 é tão aparente. E aí Sintomático. e tão assintomático, porque assim, nem todo mundo que tem lipedema também, gente, sente dor nas pernas e apresenta roxos, não. Tem as pacientes que não sentem dor e não apresentam essa questão das manchinhas, dos roxos. Ou não sabem que sentem dor. Ou não conseguem perceber que elas sentem peso, porque elas já conviveram tanto tempo com aquele peso e desconforto que se acostuma isso já é normal. Então, quando você começa Exato. o tratamento, ela vem depois de umas 2, 3 sessões e fala assim: nossa, Fabi, eu senti assim, só que eu não percebia que isso não é o usual, né? Então, a questão da obesidade em relação à lipedema, a gente consegue, a gente vê, né? Consegue perceber a diferença colhendo a história, mas principalmente quando você olha uma paciente que está obesa, ela vai estar obesa como um todo. Ela não vai estar obesa só na região acometida. Ela vai ter um abdômen globoso, ela vai estar com os braços grandes, ela vai ter gordura visceral. Então, ela tem um aumento de perimetria em todo o corpo. E aí, o que vai nos ajudar muito é a bioimpedância, porque a bioimpedância, ela vai dar também um direcionamento de quanto de massa corporal que essa paciente vai estar e de quanto de percentual de gordura que ela vai estar. Então, fica mais fácil identificar se essa paciente ela é obesa realmente ou se ela realmente tem ali um acometimento em algum órgão, em alguma parte ali, pelo lipedema. Gente, por isso que faz toda a diferença você ter uma profissional especialista no assunto. Com isso, podem contar com a doutora Fabiana e podem contar comigo também, porque se você não sabe o que você tem e nenhum médico está conseguindo descobrir, né? De repente você vai em vários profissionais e ninguém descobre o que você tem, você está sentindo dor na perna, está tendo essas manchas, está tendo vários sintomas, e de repente é o lipedema e o profissional não conhece, nunca ouviu falar. Do que é um assunto novo, vamos dizer assim, não tem muitos estudos, não é algo que se fala há anos e anos, há 20, 30, 40 anos atrás. Agora que
que está saltando mais esse assunto, mas nós já trabalhamos com isso há bastante tempo, né? Na verdade, apesar dela ser descrita já, né, há algum tempo, não é usualmente diagnosticada. Então, tem tomado mais visibilidade nos últimos anos, realmente. Mas ainda hoje as pacientes sofrem realmente com dificuldade, né, Do ter o diagnóstico, diagnóstico correto. verdade. E muitas vezes também, infelizmente, ainda acontece dela procurar pelo diagnóstico e falar que não é, mas é, né? Sim, Então, assim, porque o profissional não está apto, ele não está capacitado para diagnosticar. é verdade. Isso acontece muito, e assim, Acontece muito. é uma saga, né? Elas chegam no consultório contando que começaram procurando pelo ortopedista, pelo reumatologista, pelo audiologista e assim Pelo vai, pelo endócrino, endócrino e não encontra às vezes. Porque, infelizmente, às vezes o profissional não conhece, né? Ele não está familiarizado com o diagnóstico correto. e por ser uma paciente com uma inflamação crônica e muitas das vezes com uma alteração hormonal, tudo que ela faz meio que não adianta. Ela faz dieta, como se diz, né, fecha a boca. Gente, eu não gosto de falar a palavra dieta, não gosto de falar fecha a boca. Eu gosto de falar em reeducação alimentar. Porque até mesmo com a paciente de lipedema, para cada uma é uma estratégia diferente. Porque eu tenho que avaliar qual momento que ela está vivenciando ali. Que tipo de cardápio que ela usa do dia a dia dela, qual é o alimento gatilho mais inflamatório para ela, porque cada uma vai ter um gatilho maior. Então, avaliar a alimentação, o estilo de vida dessa paciente e ensinar ela a fazer o que é certo para ela, porque tem que ser de maneira individualizada, é o que vai dar o start aí dessa paciente conseguir eliminar peso e medidas. Então, a nutrição vai fazer uma grande diferença na vida dessa mulher, assim como o trabalho multidisciplinar com os demais profissionais que precisam estar envolvidos para ajudá-la. Porque a nossa missão de vida é essa, né? Ajudar essa mulher que está totalmente perdida, não consegue eliminar peso e ainda sofre as consequências. E quando ela encontra, né, uma rede de apoio especializada, a gente otimize muito essa melhora dela, né? Então, nosso desafio é fazer com que cada vez as mulheres cheguem e sejam diagnosticadas de forma correta num grau mais baixo, Sim, né? Porque a gente vai evitar que a doença progrida e que ela tenha mais intercorrências, mais complicações realmente no seu dia a dia, né? Então, a equipe multidisciplinar capacitada é a chave realmente para a gente dar mais qualidade de vida para essas pacientes, né? e essa é a nossa missão. Evitar que a doença se avance, né? Que a doença progrida e fazer com que ela já está em progressão para que essa doença melhore, né? Do 1 grau 3 para o 2, do 2 para o 1, né? E aí ela vai tendo uma melhora na qualidade de vida dela e vai reduzindo os sinais e sintomas. Porque o lipedema ele não tem cura, mas ele tem tratamento. E aí, tendo um tratamento de qualidade, essa mulher consegue reduzir bastante esses sinais e sintomas que está acontecendo com ela no dia a dia. E lembrar que isso acontece todo dia, toda hora, é uma doença crônica e progressiva, ou seja, vão haver deslizes nesse caminho, mesmo quando ela está focada? Vai Sim. acontecer. Mas o importante é ela saber que ela tem equipe para onde ela vai voltar, né? Então é importante ela aprender as estratégias que ela mesma vai conseguir colocar, implementar no dia a dia dela para balancear né, esses desequilíbrios que vão acontecer. Vão existir épocas de mais estresse, vão existir épocas que talvez ela não esteja tão adepta ao tratamento da físio, tão adepta à atividade física, tão adepta à nutrição, e tudo bem. Uhum. Mas o importante é saber voltar, né? Saber as estratégias. Porque é uma mulher também que tem um emocional que oscila muito, na maioria das vezes. É o que eu vejo muito no consultório, da necessidade também de um apoio aí psicológico. Por quê? Ela fala, né, que ela nada, nada, nada e morre na praia. O engorda, emagrece, tô em efeito sanfona. E o importante é não desistir, Sim. né? Essa mulher não pode desistir. E eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da mobilidade. Se impacta também a mobilidade dessa mulher, né? Se a prática da atividade física, na questão da saúde íntima. Me conta o que os casos assim que você atende no consultório, o que elas relatam?
Bom, eu já tive pacientes tanto de graus mais baixos quanto mais elevados. E quanto maior o grau, maior a dificuldade. Eu já tive paciente que, quando eu tive a oportunidade de encontrá-la, ela já estava num grau muito avançado, com muito sobrepeso. E, infelizmente, essa paciente, ela não tinha nem força de vontade mais e nem capacidade física para aderir a uma atividade física, né, para poder, não tinha mais qualidade de vida realmente. Então, assim, foi muito difícil conduzir esse acompanhamento dela, assim, inicialmente, porque ela não tinha movimento de tibiotársicas, ela não tinha movimento de joelho, ela não tinha movimento de quadril, ela não tinha movimento. E isso acontece muito quando ela passa toda uma vida, principalmente quando a obesidade está associada. Essa pacientinha específica tinha diabetes também. Então, Era uma paciente obesa e um grau 3, 4 de lipedema. grau 4 de lipedema já, Uhum. sabe? Então, isso que dificultava muito a Isso dificulta mobilidade. demais a mobilidade dela, porque ela não teve o diagnóstico em tempo de ser ajudada, né? Sim. Mas já tive muitos casos positivos também, né? Então, assim, quando ela já tem um grau mais avançado, fica mais difícil de fazer atividade física, fica mais difícil de ter o ânimo realmente para poder falar assim: ah, eu vou abraçar isso e vou correr atrás. Por quê? Ela já vem de todo um histórico de frustração, de não ser ouvida, de ninguém acreditar que ela tá fazendo a parte dela. Então, realmente, assim, aí ela vai ficando com alterações da marcha, né? Ela vai tendo alterações fisiológicas na perna, nos membros acometidos realmente. E isso vai levando a outros gatilhos, porque aí ela vai aumentando o peso, vai adquirindo outras comorbidades também, e isso vai dificultando, né? Então, é mais difícil, num grau maior, fazer atividade física, né? É mais difícil de se empenhar nesse tratamento. Assim como na vida íntima também, né? Ela é cheia de traumas. Para ela se relacionar com outra pessoa é mais difícil. Doutora Fabiana, o que eu escuto muito das pacientes de lipedema, principalmente de um grau mais avançado, 3, 4, assim, é elas dizerem o seguinte: eu não tiro a roupa na frente do meu marido. Eu namoro só se for com a luz apagada. Ah, eu não frequento piscina, eu não frequento clube, eu não vou à praia. E muitas das vezes ela mesma começa a recuar e a ficar assim, Se isolar. isso, ficar triste com a situação e se culpar também, porque tem um sentimento de culpa aí também, de que ela tenta e não consegue realmente ter os resultados. Ela faz o mesmo que a outra pessoa faz, né? E não tem os mesmos E resultados. não tem os mesmos resultados. Ela se sente realmente frustrada, porque ela tenta, ela muda um monte de hábitos de vida, ela tenta se alimentar melhor, ela tenta várias coisas. Mas ela se sente frustrada por não conseguir o mesmo resultado que outras pessoas na mesma situação que ela consegue. Então, isso sim impacta até no casamento, nas outras relações de vida, relações sociais. Ela deixa de fazer coisas por isso, ela passa a entrar num isolamento, né? Verdade. O que eu percebo no consultório é que muitas das pacientes, elas têm vergonha de ir ao clube, de colocar um biquíni ou até mesmo um maiô. Elas deixam de frequentar praia, piscina, né? Qualquer local que tem piscina, elas falam: ah, eu vou de blusão e coloco um short, ou nem isso. Algumas nem vão, deixam de ir mesmo. Falar, ah, deixa para a próxima. Eu já tive paciente que ela ia recém-casada, assim, e que ela ia viajar com o marido pra praia. Você não tem noção do tanto que ela sofreu antes de ir pra essa praia. Do quanto que ela emocionalmente foi ficando abalada, porque ela não queria ir, ela não queria mostrar o corpo, né? E são mulheres que normalmente elas vão passar o dia sem entrar na água, que elas vão ficar de canga, com uma saída de praia, se escondendo realmente. Porque elas não querem se mostrar, né? Eu tenho relatos de pacientes que nem vão. E também que falam: ah, eu namoro de luz apagada, meu marido não vê o meu corpo, eu não me olho no espelho, eu não tiro a roupa assim na frente do espelho, eu só tiro a roupa quando não tem ninguém perto. E elas têm assim esse receio mesmo do julgamento do outro. E eu vejo que é até mesmo um julgamento delas e um sentimento de culpa em relação à doença, porque
elas fazem o mesmo esforço, igual você falou, elas fazem ali atividade física, a mesma que talvez a irmã, a tia ou a amiga faz, e não tem o mesmo resultado. Elas comem ali, fala assim: "Eu não como muito", ou "Eu não como determinados alimentos e mesmo assim eu estou engordando, eu não consigo perder peso". E eu vejo esses relatos, né, delas muito tristes com a situação. Então o acometimento emocional é muito grande. Eu tenho uma paciente que recentemente, ela tem 60 e poucos anos. E ela recebeu o diagnóstico há 1 ano, mais ou menos, ou menos até, tá. Nossa, ela E ela passou uma foi lá vida inteira. e ela foi, fez a cirurgia, ela fez cirurgia apenas da perna, da panturrilha em específico, né, panturrilha e perna, anterior de perna. E foram quase 9 litros lipoaspirados, só na parte de baixo da perna. Gente, 9 E litros. ela conta, do dia que ela chegou pra mim até hoje, que deve ter em torno de 6 meses, o quanto ela mudou. Por quê? Ela sempre se questionou: "Mas por quê? As minhas irmãs não têm. Eu me cuido, eu cuido da minha alimentação, eu faço tudo e elas não têm o mesmo quadro que eu, elas não têm problema com o peso". E aí, agora ela chegou ao ponto de descobrir que ela não come, ela não come. Uhum. Então ela foi procurar, atendimento com equipe especializada de médico e nutricionista, e eles estão impressionados como é a dieta dela. Porque após uma vida inteira de restrição alimentar com medo de, né, com medo de continuar engordando e por que só com ela isso tudo acontecia, ela foi desenvolvendo um transtorno alimentar. Dá um bloqueio na mente. Ela teve transtorno alimentar, Se então comer, vai ganhar subnutrida, porque ela não come para não ganhar peso. sim, isso é muito sério, é muito grave, né. E chega ao ponto da paciente vir a ter uma anemia tão profunda que acaba desencadeando outros problemas maiores. Exato. Mas você falou sobre lipoaspiração, todas as pacientes precisam de cirurgia, todas as pacientes precisam de lipo? Conta pra gente um pouco a respeito do pré-operatório, do pós-operatório, quem precisa, quem não precisa. Não. Nem todas as pacientes vão precisar, tem muito a ver também o fato dela querer, né, existe uma indicação em casos maiores, mas ainda assim ela tem que querer, né, mas a cirurgia ela não é indicada para toda mulher. Quando que se pensa em fazer uma cirurgia? Quando todo o tratamento conservador já foi feito, multidisciplinar, e ainda assim, ela não teve boas respostas, seja ela estética, seja ela de quadro clínico, de dor. Então, quando ela fez tudo possível e ainda sente muita dor, ainda está desconfortável com o seu próprio corpo, a cirurgia pode ser uma opção. Ela é capaz realmente, ela não é capaz de curar, Uhum. né? O lipedema não tem cura, mas ela é capaz de reduzir o volume, reduzir o grau da doença. Vai trazer qualidade de vida. E com isto, ela ganha mais mobilidade, mais possibilidades de se empenhar mais na atividade física, porque ela ganha qualidade de vida. E ela passa a ter, é muito interessante, elas começam a perder muito mais peso. Por quê? Porque elas ganham autoestima, elas ganham vontade de fazer as coisas, porque elas estão se sentindo bem, felizes, mais leves. Então, tem um impacto emocional muito grande, além do físico, né? Então, a cirurgia, ao meu ver, ela é sim uma opção para a mulher que, não vou falar nem que precisa, que gostaria, porque ela é uma opção, Sim. né? E hoje a gente vê que, às vezes, mulheres mais jovens ou com um grau menor, elas têm optado por fazer a cirurgia. Por quê? Porque elas querem reduzir realmente os impactos do lipedema, né? Daquela inflamação crônica, daquela dor, daquele desconforto. E para seguirem de forma mais tranquila com o tratamento conservador, porque ele não deixa de ser necessário. A equipe multidisciplinar dela vai ter que continuar existindo, com atividade física, com o controle do peso, né, o acompanhamento nutricional, com o acompanhamento da físio, porque a doença continua. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes a paciente também acha que vai fazer cirurgia e vai resolver todos os problemas da vida dela, e aí ela volta a ganhar peso novamente. Ela volta a se alimentar errado, ela abandona a atividade física,
Isso acontece. Nós vimos isso acontecer. E aí, se essa paciente terminou um processo cirúrgico, aí é que ela tem que se empenhar mais e se dedicar mais ao processo para continuar eliminando peso e medidas, conforme você falou, trazendo qualidade de vida, essa paciente tem um potencial maior de ter um resultado melhor, e aí sim, ela continuar melhorando, né, diminuindo esse grau do lipedema. Sim, e quando a gente fala em tratamento conservador, né, o ideal é que essa paciente, que o tratamento conservador ele preceda a cirurgia. Que essa paciente, antes de passar pela cirurgia, ela possa ter a oportunidade, eu falo muito de aprender a pescar o peixe, né? A gente tem a equipe multidisciplinar que acompanha, tem o papel muito importante de ensiná-la como conduzir de forma conservadora o tratamento da sua doença. Então, é como alimentar, quais são os gatilhos alimentares, quais são os gatilhos emocionais, se é um distúrbio do sono que piora, o que piora? Né? Ela tem que se conhecer. É um processo grande de autoconhecimento para entender o que faz bem e o que faz mal, para que a partir daí ela consiga ir manejando da melhor forma o controle, né, de forma conservadora desse processo de tratamento realmente do lipedema. E aí sim, não deu certo, faz a cirurgia. E aí, depois da cirurgia, ela já sabe como manejar esse fluxo. Sim. Né? Então, sim. Eu falo que é 30% nossos profissionais ensinando, instruindo e ajudando essa paciente no tratamento, e 70% ela se comprometendo em seguir o que a gente indica, né, de seguir. Então, assim, atividade física, alimentação, né, o controle do peso. A fisioterapia, a gente tem muitas medidas, né, que vão estimular esse sistema linfático, vão reduzir esse processo inflamatório. Eu acho fantástico. Nossa, assim, a fisioterapia ela contribui muito. E eu ainda brinco, sabe? Assim, hoje mesmo eu fiz algumas consultas de pacientes de primeira vez hoje no consultório. E eu falo muito assim, olha, dos pilares, a fisioterapia é o melhor. Porque é o que não exige tanto esforço da paciente. É agradável. Mas não adianta você vir só ao meu atendimento. Eu já vi uma paciente sendo atendida, e aí eu entrei na sala, assim, da fisioterapeuta, ela estava lá no processo de drenagem, de bandagem, tudo. Aí na hora que eu entrei, ela falou assim: eu estou no meu momento, estou cuidando de mim. Então, assim, elas E é prazeroso. É prazeroso, é muito bom. Então, elas tendem a querer muito pegar firme, né, com a fisioterapia e não pegar tão firme nos outros pilares. Com a gente é gostoso, né? É prazeroso, realmente. Aliviador, ela sai de lá com a perna muito mais Se elas pudessem fazer todos os dias, elas iriam. Já tive vez de paciente me procurar e não ter, de estar extremamente abalada emocionalmente, de estar com uma dieta totalmente disfuncional, de estar totalmente sedentária, com sobrepeso e sem recurso financeiro. E o que ela queria fazer? Tratar com a físio. Só a físio. Eu falei, só a físio, né? Não, destes outros pilares aí, neste momento, a físio vai ser o último, porque eu preciso que você controle as outras variáveis. Porque senão o trabalho não dá resultado. Então, assim, olha, você não está se comprometendo com as outras coisas. Você vai vir para fazer o meu tratamento, vai ser ótimo. Mas eu vou ser muito sincera, não vamos ter o resultado que você está esperando. Sim. Então, desintoxica, intoxica de volta. Desintoxica, volta. eu dreno, ela levanta o sobrepeso, vai sobrecarregar os membros inferiores. Como vai ficar a circulação desses membros? Não adianta, né? A gente tem que controlar todas as variáveis realmente. Mas que a fisioterapia é o melhor pilar, Sorte sua, porque eu, como nutricionista, eu que lute, como se diz, né? Porque eu tenho que ficar ali acompanhando mais de perto. E aí, tá bebendo água? Tá seguindo a alimentação direitinho? Você não tá comendo os alimentos de gatilho, não, né? Tem que ficar puxando, sabe? Elas assim, para elas não desanimarem. Porque elas já fizeram tantas coisas, já passaram por tantos processos que o desanimar é muito fácil. O persistir se torna um desafio diário para ela. E o que vai fazer diferença é a persistência e a constância. Sim. Eu falo com os pacientes de lipedema, eu não sou uma nutricionista restritiva, mas no seu caso, o alimento de gatilho é não tem como ficar negociando. A procrastinação, né, com esse tipo de alimento, de você ficar se auto-sabotando com ele, só vai fazer você se inflamar mais e atrasar o seu resultado.
Mas acontece uma coisa que é muito interessante, né? Quando elas deslizam, elas comem um alimento que faz mal, elas tomam uma bebida alcoólica no fim de semana, elas sentem dor, Sentem. elas sentem desconforto. E aí elas começam. Impressionante como esse resultado é imediato. Então elas começam a repensar, eu tô achando que não está valendo a pena e esse deslize, porque é ruim. Então, E é essa reflexão que eu busco trazê-las, sabe, mais para perto e pergunto: "Você andou comendo tal coisa, né, e aí, valeu a pena?". "Ai, doutora Rose, não, olha lá o que que aconteceu, a fofoqueira acabou te denunciando que eu andei realmente comendo meus alimentos gatilhos". E vem o arrependimento, aí eu falo: "Não adianta chorar o leite derramado, vamos fazer diferente, vamos consertar daqui é. pra frente, fazer o que é certo". E aí, a maioria delas, graças a Deus, estão aderindo muito bem ao tratamento. Eu também noto isso. Eu tenho pacientes que estão comigo já há muitos anos, desde o dia que tiveram o diagnóstico. Então, assim, às vezes, dá um deslize, some um pouquinho, mas voltam. Uhum. Porque e aí é que eu falo a importância Sim, é importante. de conscientizar o paciente. No meu primeiro atendimento, eu faço desenho. Eu desenho tudo o que acontece, por que que acontece, como acontece, por quê. Quando elas entendem qual que é o processo por trás da doença, elas passam a se responsabilizar por aquilo. Que elas entenderam e sabem o que elas estão fazendo e que elas estão contribuindo negativamente naquilo ali. Então, assim, é interessante que elas aprendem. Quando tá ruim, elas voltam, sabe? Então, eu fico feliz. A gente não quer que eles parem, né? Que as pacientes parem de vir, não é isso. Mas eu fico feliz quando, mesmo quando param, sabem para onde voltar, né? Isso eu acho que é o nosso papel como conscientizadora. Sim. Então, isso eu acho muito importante. E a gente une forças, todo mundo falando a mesma coisa, não é possível que não vai entender. Exatamente. Agora eu quero te fazer uma pergunta em relação a preconceito. Você percebe que essas mulheres, gente, é um assunto até delicado, né? Mas as mulheres de lipedema sofrem preconceito. E como é que é o acolhimento, né? Que elas buscam, assim, elas buscam que tipo de acolhimento e que tipo de acolhimento elas recebem? Ô Rose, esse é um ponto muito interessante, né, porque quando elas recebem o diagnóstico, às vezes elas têm 60, 70 anos, elas vão receber um diagnóstico que ele é para a vida toda, que você fala para ela: "Você tem uma doença crônica e progressiva". Isso significa que a doença, ela não tem cura e ela piora se não tratada. Mas quantas vezes eu não presenciei essas mulheres chorando de emoção em entender o porquê de tudo que elas passaram a vida toda. Uhum. Porque igual a gente falou antes, É elas vêm. engraçado, eu já expliquei para a paciente a doença e tudo e falei: "Olha, você tem lipedema?", e parece que elas sentem um alívio. Elas sentem um alívio. Então esse choro que ele vem, e não é por ser uma doença crônica e progressiva, ele vem porque entendi por que a vida inteira eu tentei tudo o meu melhor e não tive bons resultados, Exatamente, porque eu tinha uma doença. E verdade. muitas vezes, igual eu falei, a gente já falou isso aqui mais cedo, elas buscam N profissionais Hum. e não são escutadas. E sim, existe preconceito. Ah, pega firme na dieta. Pega firme na atividade, você tá malhando? Já teve Você tá paciente fazendo toda a sua já parte? teve paciente me falando que o médico virou e falou assim: "É só fechar a boca", Ah, mas isso é sempre. Infelizmente, isso né. E não acontece, é só fechar a boca. né? É como eu falei, tem estratégia. Tem paciente que vai precisar de uma dieta cetogênica, tem outro paciente que vai, ter que iniciar com uma dieta anti-inflamatória, depois mudar para cetogênica. Tem paciente que a gente vai ter que começar com uma estratégia low carb e depois fazer uma troca. Então, cada paciente é único. Não é Alguns vão se adaptar simples. mais ao jejum intermitente. Então, eu tenho que ver, né, toda a dor daquele paciente, fazer a anamnese completa e entender qual vai ser a estratégia mais assertiva para ela? Não é Eu já começo com simples. uma estratégia na primeira consulta e vou trocando ao longo do tratamento. E ainda em alguns casos, elas já desenvolveram transtornos alimentares reais. Verdade. Então, Muito existe isso, acontece muito. né. Então, assim, o emocional tá tão Da abalado que compulsão ela alimentar. isso, ela começa a ver a comida como a solução. Ela começa com uma compulsão, outras começam com uma anorexia, e assim vai, né. É muito mais complexo do que a gente pode imaginar,
né? E o lipedema ainda é muito. E saber também encaminhar o paciente na hora certa para o profissional certo é essencial. E às vezes eles não enxergam o papel dos outros profissionais da equipe, Verdade. né? Eles acham que, não, fisioterapia não é importante, nutrição não, só tira o glúten, Sim. né? Uhum. Come mais saudável, que já tá bom. Não. Cada um desses pilares tem o profissional que é responsável por cuidar desse pilar, né? Então, assim, equipe especializada faz toda a diferença. Poxa, essa mulher já sofreu uma vida inteira, né? Fisicamente, emocionalmente. Então, vamos acolher, vamos ouvir, vamos entender. O lipedema, ele já tem, né? Um CID. Uhum. Ele é uma doença. Sim. Como que ainda hoje profissionais desconhecem, não são capazes de fazer um diagnóstico correto? Isso é muito sério. É muito sério. Isso é muito sério. E todo mundo poderia estar ajudando, né, essas pacientes, se tivesse o conhecimento para isso. Conhecimento e saber acolher, né? Uhum. E essa questão de ter, né, esse preconceito, isso é muito sério, porque de repente é uma paciente que desde criança sofre um bullying. Desde criança, a outra criança veio e fala: "Ah, você é gordinha". E às vezes não é porque ela é gordinha, ela tem membros que estão acometidos. Você já ouviu falar? Eu já tive pacientes me contando: olha, eu sou de uma cidade do interior, onde lá a nossa família é conhecida pelas mulheres da perna grossa, Uhum. né? Então, ele é até social. O Sim, preconceito, ele é até social. verdade. E agora eu quero te pedir para deixar uma mensagem para as mulheres que desconfiam ter lipedema ou as que já enfrentam o diagnóstico. Se você tem lipedema, se você acha que você pode ter lipedema, existem profissionais que podem te acolher da melhor maneira. Existe tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento que pode te dar melhora na qualidade de vida, que vai reduzir sua dor, né? Que vai te ajudar um pouco no controle do peso. Então, você tem profissionais que podem te acolher e você merece esse acolhimento, né, Rose? A gente precisa de pessoas que têm esse olhar para poder te ajudar. Mas não fique sem buscar a ajuda, porque é uma dor muito grande, física, emocional, e tem tratamento, tem melhora dessa qualidade de vida. Então, olha aí, doutora Fabiana trabalhando, né? Temos fotos dela aí ajudando as pacientes dela no consultório, no leito. E se você ficou com alguma dúvida, fica à disposição as nossas redes sociais. A dela passou logo no inicinho aqui do podcast, a minha vai ficar aqui também à disposição de vocês. Podem nos chamar lá no direct do nosso Instagram, que nós vamos responder, nós vamos procurar ajudar da melhor maneira possível. Se não for da nossa competência, nós vamos encaminhar essa paciente, né? E se você conhece ou desconfia que tem, né? Envie esse vídeo para o seu parente, para sua amiga, para sua vizinha, que você acha que pode ter e a pessoa de repente não conhece, nunca ouviu falar, não sabe o que é essa doença. E aí, ativa o sininho também aqui do podcast, porque sempre vai ter um episódio novo falando sobre saúde íntima, sobre saúde da mulher. Porque a mulher, ela tem diversas questões que ela passa ao longo da vida e todas elas pautadas com a questão hormonal, né? O lipedema tem ligação hormonal também, que é muito importante a gente ter essa leitura dos exames da paciente, saber como ativar ou ajudar essa mulher a ter hormônios mais baixos ou mais altos, né? Algumas têm ligação com a tireoide, as que têm acometimento de sistema linfático vão ter também uma saúde mais debilitada na questão, da imunidade. Eu percebo muita queda de imunidade das pacientes com lipedema. Então, às vezes, é só uma correção de vitaminas e minerais ali, e essa paciente já vai ter uma imunidade mais fortalecida. Então, é muito importante que vocês busquem ajuda, não fiquem lutando sozinhas. E eu quero agradecer também o Ateliê Interface por estar nos recebendo aqui, né? É um ateliê de conteúdo de qualidade
que você pode contar com o apoio todo na assessoria aqui, do início, meio e fim, né? Eles vieram aqui, ajustaram o nosso microfone, as câmeras. Então, tem toda uma equipe para te atender da melhor maneira possível. E para as mulheres que querem participar do meu grupo de emagrecimento, Desafio Afina, nós temos aqui o Instagram, né, do Desafio Afina e o site do Desafio Afina também para você acessar. Porque de repente você assistiu toda essa entrevista e não tem o lipedema, mas está querendo aí eliminar peso e medidas. E eu quero te agradecer, doutora Fabiana. Muito obrigada pela entrega. Obrigada por ter aceitado o meu convite para vir falar, né, desse assunto que é tão importante no mês de outubro, que é Outubro Rosa, né? Então, falar para mulheres. Inclusive, eu deixei de te perguntar uma coisa, gente, rapidinho, em relação ao câncer. Tem alguma ligação com lipedema, com linfedema ou não? Bom, doutora Rose, foi bom a gente pegar esse gancho, né? A gente está aí no mês de conscientização, então diagnosticar o câncer, principalmente precocemente, é muito importante. E tem sim, as mulheres que normalmente, né, são diagnosticadas num grau um pouco mais avançado, elas precisam passar por uma cirurgia, às vezes por uma radioterapia, e que vai ser realizada uma técnica que se retira linfonodos. Muito comumente, após essa retirada de linfonodos, essa mulher ela pode adquirir um linfedema. Então, o câncer ginecológico ele pode evoluir né, com linfedema de membros inferiores, com linfedema de membros inferiores, de região abdominal. Então, essa prevenção mesmo do câncer, ela também evita que se tenha, né, de forma secundária, um linfedema. Gente, eu aproveitei mais um pouquinho dela. Eu não podia deixar de perguntar isso, ainda mais no Outubro Rosa. Obrigada mais uma Muito vez. obrigada, doutora Obrigada. Rose. Gente, profissional maravilhoso. E a gente tem que contar com equipes, assim, de profissionais que conhecem, que dominam realmente não só a técnica, né, mas o emocional, o coração. Então, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você e trazendo um tema tão importante. E eu não convidei à toa, gente. Você tem um atendimento humanizado também, porque eu só trago pessoas aqui de conhecimento e que estão assim, com atendimento humanizado. Foi um Obrigada. prazer. Obrigada a você que está nos assistindo e não perca os próximos episódios de Saúde Íntima com a doutora Rose. Muito obrigada. Até o próximo.